Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje, no nosso programa, vamos falar de nossa terra, nosso futuro e mudanças por esse futuro. Estamos em junho, o mês do meio ambiente, e hoje falamos dessa data tão importante, o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. E olha só, a discussão não acontece só aqui. O tema desse ano de 2024 para a Semana do Meio Ambiente foi definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e reflete nossa terra, nosso futuro. Nós somos a geração restauração. Um tema para discutir mudanças climáticas, a terra, a restauração de nossos biomas. É preciso dar um freio ao desmatamento, na destruição sistemática dos ecossistemas e começar a pensar, é claro, no futuro. Futuro que ou a gente constrói agora ou se prepara para um novo fim do mundo. Bora discutir caminhos para continuar? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o seu podcast de toda semana sobre agroecologia, sustentabilidade na cidade, no campo, no mundo. Já seguiu a gente? Boa! Já compartilhou esse podcast com um amigo, uma amiga? Excelente! Já deixou o seu comentário aí embaixo? Perfeito! Conta pra gente de onde você ouve esse Cantos. E se não fez nada disso ainda, me ajude! Segue, compartilha, comenta, faz o Cantos chegar mais longe. E agora sim, bora pro papo. Bora discutir os caminhos para continuar? Quem conversa com a gente hoje, nessa semana especial, é a professora associada do Departamento de Ciência Florestal da UFRPE, Isabelle Meunier. Isabelle é engenheira florestal, especialista em ecologia, mestre em ciências do solo, doutora em ciências florestais. E também a nossa convidada. Bem-vinda, Isabelle. Olá, João Lucas, tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo certinho. E vamos bater esse papo, né, de futuro. Vamos sim, vamos ter esperança no futuro e mais do que ter esperança, vamos fazer que nossas ações hoje possam proporcionar algum futuro, né? Perfeito, algum futuro, ótimo. E olha, Isabelle, a gente veio falar justamente desse futuro, né? A Semana do Meio Ambiente. Olhando para o nosso panorama atual, né, de tanta mudança climática que a gente começa a sentir na pele, nas nossas vidas, o nosso país, em tantos lugares diferentes, né? Campo, cidade. Isabelle, o que significa uma data como essa, em pleno 2024? Então, eu acho que é super interessante pensar sobre isso para ressignificar esse 5 de junho, tá? Embora que, quando foi instituído, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, em homenagem à Conferência Internacional das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, em 1972, quando se deu essa conferência, o mundo também estava frente a grandes desafios, né? Assim, desafios que, de repente, surpreendem, que foi, de repente, aquela visão de que os problemas ambientais eram efetivamente mundiais, tá? Que não dá para salvar o seu, porque estão todos interligados dentro da mesma biosfera, né? Então, os grandes problemas de poluição, naquela época, o grande impacto era a poluição dos mares, pelos aqueles grandes derramamentos de petróleo, né? Coisa que existe até hoje, mas que foi mais bem controlada, pelo menos mais bem monitorada. E que hoje a gente sabe mais, né, Isabelle? Sabe mais sobre eles, consegue, né, ter um controle maior, embora que de vez em quando fuja esse controle, como aconteceu recentemente aqui no litoral nordestino, principalmente nas manchas de óleo. Mas eu digo, nessa época havia essa grande pressão pela poluição atmosférica, poluição das águas, né? Foi uma época também, logo depois veio a questão da camada de ozônio, a preocupação com a camada de ozônio, e depois a questão sempre poluição atmosférica pelo chumbo, do combustível fóssil, da gasolina principalmente. Então, a gente está sempre enfrentando, ou seja, meio ambiente é sempre um espaço que a gente vai estar sempre em conflito, né? Em conflito com grandes interesses. A gente precisa estar sempre preparado para isso, né? Preparado para agir, preparado para estudar, para monitorar, para reagir a determinadas ações políticas,
Bom, aí hoje a gente já tem um outro cenário, que, como você falou, é um cenário que se impõe pelos resultados, né, chamados os extremos climáticos, desses eventos extremos, que estão ficando cada vez mais frequentes. E se é seca, é muita seca. Se é chuva, muita seca. É muita exatamente. Chuva. Então, muita gente pode dizer, sim, mas seca sempre houve. A gente tem desde o século XIX relatos, né? Inundações. Recife é um exemplo disso, né? A gente passou por... A questão é que a ocorrência vai ficando cada vez mais frequente. Essa é a expressão correta. E a intensidade também, tá? Então, a gente está vendo intensidades maiores. E uma coisa que eu queria chamar logo a atenção, porque eu estava pensando aqui antes de entrar no ar contigo, é sobre a questão ambiental de uma forma geral. Então, se a gente quiser hoje falar de meio ambiente sem falar em mudanças climáticas ou sem falar nos grandes problemas, a perspectiva do meio ambiente, para mim, é tão positiva, entende? É só dádiva, né? Alimento, sombra, ar puro, água. Quer dizer, para mim, meio ambiente significa tudo de bom. É o que a gente vive, né, Isabel? É o melhor que esse planeta podia nos dar. E é triste você ver que para uma quantidade grande de pessoas, já está se falando nos deslocados climáticos, nos refugiados climáticos e refugiados ambientais. Quer dizer, é triste ver associada à palavra ambiental a palavra tragédia, né? A chuva virou medo, né, por exemplo? Chuva virou tragédia ambiental, enquanto que chuva é uma dádiva, né? Então, é muito importante que a gente consiga minorar isso e reverter na forma que essas pessoas, principalmente as pessoas, digamos, que são mais excluídas do processo de desenvolvimento econômico, né? Que essas pessoas possam gozar do que tem de bom no meio ambiente, que a gente precisa repartir, acabar com essa desigualdade, porque para mim está vindo só o prazer de caminhar num parque arborizado, enquanto que para meus concidadãos, meus companheiros aqui de cidade, para eles sobraram os riscos, né? Isso. Os riscos das inundações, os riscos dos desmoronamentos. Isso é triste e isso a gente precisa encarar enquanto sociedade. Perfeito, até porque a gente tem que saber que não é um problema que é da natureza, né? A natureza está sendo muito punitiva com a sociedade hoje. Ela está mandando muita chuva. Porque a gente tem que saber em quem mirar essa culpa ou responsabilidade, né, Isabelle? É um espaço de conflito, como você mesma colocou, né? Exatamente, exatamente. E essa ideia de que... Pronto, uma coisa interessante também, que também não é ideia original minha, muitas vezes dizer que é o negacionismo, não, as pessoas não estão vendo. Não, o problema é que muita gente está vendo, sim. É uma questão de opção, uma questão de escolha, entende? Quer dizer, quando você, por exemplo, impermeabiliza ou permite construções às margens de rios, as pessoas sabem, e os governantes, os políticos, os gestores, eles sabem dos riscos. A questão existe uma conjunção de fatores, interesses econômicos, né? Interesses outros, que possam ser mais ou menos permissivo, que permite aquilo. Então, não é uma questão de não estar vendo a realidade. Não, muita gente está vendo a realidade, mas está fazendo opções erradas, e muitas vezes essas opções são absolutamente, digamos, conscientes, né? E a gente vive aqui falando de mudança, tanto mudança climática, mudança das nossas ações coletivas pela Terra, né? Pela nossa espécie e pela sobrevivência mesmo. Isabelle, o tema dessa semana, né, do meio ambiente, dado pela ONU, é Nossa Terra, Nosso Futuro, Nós Somos a Geração Restauração. O que dá pra gente tirar de um tema, uma discussão internacional como essa, professora? Então, isso é super interessante. A gente está na década da restauração e eu acho que a gente caminhou muito pouco sobre isso. É verdade. Digamos, uma expectativa, né, de que após tanta destruição esta que já causou os males que causou e que a gente tem consciência disso, a gente possa usar nosso conhecimento, que já é bastante acumulado, né? Nossas ações, nossos recursos, nossa força, né? Nosso chamado capital humano,
para restaurar, né? Inclusive fazer disso, isso é muito importante, João, fazer disso, incluir isso dentro do que se chama economia verde ou bioeconomia, fazer disso um vetor de desenvolvimento, de geração de emprego e renda, tá? Então, é fazer com que a restauração seja uma chamada cadeia produtiva da restauração, tá? Então, haja geração de emprego, movimento em toda uma cadeia de transformação, produção, né? de serviços e produtos focados não na destruição, mas na restauração. Eu, sinceramente, ainda acho que a gente está longe disso, tá? Os projetos, a gente tinha a gente tem, né? Não tinha. A gente tem um acordo assinado no Acordo de Paris de restauração de mais de 12 milhões de hectares. Eu não estou vendo isso. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS. E o acordo firmado pelo Brasil dentro da Convenção de Mudanças Climáticas, né? Restaurar 12 milhões de hectares, que não representa o total de áreas degradadas no Brasil. Nem perto. Na época, eles fizeram um cálculo que seria 50%, mas isso na época, isso foi em 2015. Essa restauração exigiria um esforço articulado, tá, de governos, de sociedade civil, e a gente, eu sinceramente, não estou vendo isso. E tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer, aproveitar aqui essa oportunidade, quando a gente fala em restauração, muitas vezes a gente associa isso à compensação. Tá? Isso, pois é. Então, vai haver uma intervenção numa área de vegetação natural, seja ela qual for, pode ser caatinga, pode ser Mata Atlântica, né? Lógico, a gente sabe que Mata Atlântica tem uma legislação mais restritiva. Mas em todas elas está associada a chamada compensação. O que é essa compensação? É realizar plantios. Veja, falando agora para os nossos ouvintes, né? O que seria compensação? Eu dou um exemplo um pouco macabro, mas veja só, imagine que você perca sua mão num acidente de trabalho, tá? Então, você vai buscar medidas compensatórias. Você, como acidente de trabalho, você tem direito, né, a ter indenizações, então você vai receber uma indenização. Isso vai substituir sua mão? Não. Isso vai lhe dar condições de tentar se ajustar num outro trabalho, ou mesmo dentro da sua aposentadoria, né? Aí você vai procurar colocar uma prótese. Isso vai substituir sua mão? Não. Isso vai dar uma certa funcionalidade para a sua vida. Compensação é isso. Tá? A gente não está restaurando uma floresta original, não, nem as nossas matas originais, os animais, né? Exatamente. Então, eu escuto muita gente, não sei se bem intencionado, mas pouco atento, que diz, mas vai haver uma intervenção ali, mas vai compensar. Vai compensar como? É só plantar. Vai plantar mudas. Não, mas entre plantar mudas, tá? Primeiro, as pessoas, eu sempre gosto disso, é uma amiga minha que diz isso, você não planta árvores, você planta mudas. E mudas é apenas uma expectativa de árvores, tá? É só expectativa. Ninguém garante que daqui a 20, 30 anos aquilo realmente se constitua. Não, as novas intervenções têm que ser vistas com muitíssimo cuidado. É um conjunto a gente já passou do limite há muito tempo. Certo? A gente já passou do limite há muito tempo. Isabelle, você falou uma coisa que eu acho que é chave nessa discussão. O tempo vai passar e a gente não garante que o governo próximo seja tão... se importe tanto com o meio ambiente quanto esse ou o passado. E não tem como garantir esse futuro se a gente não tem um plano que pense no futuro mesmo, né? Em 2022 para 2023, a gente teve uma queda do desmatamento da Mata Atlântica, por exemplo, de 27%. Em 2023, o Brasil conseguiu diminuir consecutivamente o desmatamento da Amazônia em 11 meses seguidos. Dá para dizer que hoje temos um governo que pensa o meio ambiente quando a gente olha pelo que a gente passou recentemente? Ou ainda é pouco também? Não, ainda é pouco, mas os dados de 2006 em diante, veja, Sim. O primeiro governo Lula é de 2003, não é isso? As medidas começaram a ser implementadas muito provavelmente em 2004, 2005.
os primeiros resultados de queda de desmatamento começam a surgir em 2006. Você já começa a ver isso. Então, ou seja, a gente sabe fazer. Eu gosto de sempre dizer isso, né? O plano, aquele plano de controle do desmatamento, combate e controle, alguma coisa assim, que foi feito para a Amazônia e foi feito para o Cerrado. Ele é muito bem feito, extremamente bem feito, tá? Porque, lembrando, não é uma questão apenas de fiscalização. Eu insisto muito isso com os meus alunos, porque os jovens, quando chegam, se você fosse fazer uma ação, é aumentar a fiscalização. Não é isso, né? Não é isso. Nem é tão simples, nem resolve. A fiscalização é um dos pilares, mas você tem todo um sistema. A gente não pode só pensar no conflito, né? Tem que saber. Exatamente. E outra coisa, e observem bem, quem gosta tanto, quem dá tanta importância à fiscalização. Você não faz fiscalização preventiva, você só pode fiscalizar depois que o mal acontece. Exato, então, para o meio ambiente já perdeu, tá? Você multa, você prende, sim. Para o meio ambiente, isso é mas não substitui, né? Indiferente, não substitui, tá? Aí o máximo que você pode exigir é a reparação. Como a reparação não repara 100%, então é muito melhor evitar que aconteça. Como é que se evita? Se evita com medidas educativas, se evita com fortalecimento comunitário, com outras atividades de bioeconomia, de economia, né, da biodiversidade, se evita com a questão de ordenamento do uso da terra. Por exemplo, o próprio instrumento da Lei 2.651, conhecida como Código Florestal, né, que não é propriamente o Código Florestal, mas é conhecida, o CAR, né, o CAR, logo em seguida, que viria o PRA, quer dizer, o Cadastro Ambiental Rural, para dar seguimento ao Programa de Regularização Ambiental, seria um instrumento, continua sendo um potencial instrumento, mas ainda não cumpriu seu objetivo. A gente tem muito ainda a caminhar, tá? Agora, não resta dúvida. O fim do governo passado já foi um grande passo dado, porque era um governo, quem gostar, goste, mas saiba que era um governo que tinha o meio ambiente como inimigo. Tá? E mais uma vez, quando a gente destrói, né, Isabelle, é muito mais difícil você fazer uma recuperação de uma coisa que já era, né? As florestas que passaram a boiada, o tanto que a gente perdeu, talvez nem se recupere, né? Porque existem áreas que não são recuperáveis. Isso é uma coisa importante. Não tenha dúvida. E não esquecer também, eu sempre digo isso, quem aqui entre os ouvintes do programa professar aí, né, simpatia, tiver simpatia pelo governo Bolsonaro, eu sinto muito. Lamento mesmo, lamento pela pessoa. Mas eu digo, se fosse fácil, assim, não, é Ricardo Salles, que realmente era um ministro antiambiental, né? Todo mundo chamava ele assim. Se fosse tão fácil tirar Ricardo Salles e estar tudo bem, mas não é isso, João. Agora mesmo, eu peguei aquele material do Observatório do Clima, que eles fizeram uma pesquisa, né? O levantamento do levantamento dos projetos de lei. São 25 projetos de lei e 3 projetos de emenda constitucionais, certo? 3 PECs, totalizando 28, né? Iniciativas parlamentares, a maior parte é a origem do PL, mas de vários deputados e senadores, porque tem projetos tanto nas duas casas, que são chamados o pacote da destruição, tá? Então, tem para todo lado, tem contra as terras indígenas, tem contra as florestas, tem contra a Mata Atlântica especificamente, tem a chamada a mãe de todas as boiadas, que é a questão do licenciamento, né? E observe, esse licenciamento auto-executado, autodeclarado, autodeclaratório, eu acho que é isso foi implantado no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a gente já tem esse exemplo. Tá? Para quê? Para acabar com a burocracia. Ninguém gosta de burocracia. A gente não quer um licenciamento burocrático. A gente não quer um licenciamento ambiental que gere papéis e documentos dentro das nuvens. Não, a gente quer um licenciamento extremamente efetivo. Isso. Tá? E para isso precisa pessoal técnico, precisa participação social,
né? Precisa envolvimento das comunidades, quer dizer, a gente precisa ter um licenciamento ambiental aperfeiçoado, e não o fim do licenciamento ambiental, como essa lei geral, a chamada, né, Lei Geral do Licenciamento, acaba defendendo. E é um projeto que já passou na Câmara dos Deputados, está no Senado, quando o presidente do Senado achar por bem, coloca, né, bota a boiada para passar, e passa, a gente vê que passa. Agora, essa noite mesmo, passaram uma série de projetos de derrubadas de veto de noite, tá? De noite. Então, a gente sabe que o Congresso tem muito problema, quer dizer, por isso que é preciso que as pessoas reflitam muito no seu voto, tá? Porque é muito importante. Seria interessante a gente dizer, não, somente nossa força social... Mas não é, né? Mas não é. Pensar no futuro é pensar também em política, é pensar em escolhas e é pensar nessa que é a nossa geração, a geração que pode transformar esse futuro. Você pensa no seu futuro? Vai pensando, porque agora a gente faz uma pausa aqui no programa. Mas fica aí, a gente volta já já com mais papo da nossa terra, do nosso futuro. Queimar o mato é uma prática comum na agricultura, mas hoje a gente sabe que ela causa muitos danos e destruição. O fogo tira os nutrientes e a água do solo, deixa a terra seca, mata as plantas, os bichos e tudo pelo caminho. Queima casas, mata pessoas, destrói famílias. Tacar fogo não é a solução. As queimadas deixam um rastro de destruição difícil de apagar. Onde o fogo pega, a morte fica. Uma campanha do Centro Sabiá. Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com a professora Isabelle Meunier. Hoje, nosso assunto é a nossa terra, o nosso futuro. Olha, professora, a gente está chegando nos finalmente da nossa conversa e eu não posso deixar passar esse tema que é tão importante, né? A nossa terra, o nosso futuro. A gente sabe que a maior parte das alterações climáticas acontecem no mundo inteiro, né? E é preciso que a gente saiba quem responsabilizar e quem tem, assim, o papel, a força para mudar. Tem algo que pode ser feito, apesar de tanto desmonte, apesar de tantos passos para trás que a gente dá, né? Parece uma dança. Tem o que pode ser feito, professora? Então, é muito importante, né, que essa questão das mudanças climáticas chegue, a gente consiga conversar sobre isso com todo mundo na sociedade, né? Porque isso leva a aquelas duas naturezas de medidas de mitigação e medidas de adaptação. Perfeito. E a gente precisa entender isso, as pessoas precisam entender isso, porque isso depende de todo mundo, tá? Então, mitigação são todas aquelas medidas que a gente tenta, digamos, reduzir as causas das mudanças climáticas, tá? Ou pelo menos não aumentá-las, né? Então, se a gente, assim, a nível de escala humana, dificilmente a gente vai conseguir, digamos, retroceder, mas a gente pode frear, reduzir. Tá? Então, é justamente para isso que se encontram periodicamente, para estabelecer aquelas metas. Não, vamos deixar o planeta se aquecer somente 1,5 grau. Não, o que vai acontecer se aquecer 2 graus? Então, como eu sei que tem muita gente que escuta teu programa, lembrar isso. Aquecimento global é na média, tá? A média. Então, a média
A gente não sente a média. Em nenhuma situação a gente sente a média. A gente sente determinadas situações, tá? Então, quando alguém disser, mas tal lugar tá gelando tanto, está esfriando agora, essa pessoa está dando sinal de ignorância. Ou é má fé, está querendo lhe enganar, ou é ignorância. Quer dizer, não é que em todo lugar vai aumentar 1,5 grau, que aí seria, né? Algumas, a questão é que esse aumento vai se refletir em outras mudanças, que foi isso que você já falou, nas chuvas, em lugar que chove demais, em lugar que chove de menos, em secas extremas, né? E isso está bastante bem modelado há 10, 20 anos, né? Que vem se trabalhando com isso, com esses modelos. Quanto mais o tempo passa, mais dado entra no sistema, mais dados entram no modelo, mais esses modelos vão se ajustando à realidade, tá? Então, isso quer dizer que é uma coisa inequívoca, tá? Ou seja, está acontecendo e agora, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer medidas de mitigação, tá? Então, isso aí, todo cuidado, evitar desmatamento, queimadas, queimar não faz o menor sentido. Queimar já não faz sentido, porque uma coisa que a atmosfera não precisa mais é de gás carbônico, muito menos daqueles particulados, né, que vão para a fumaça, evitar queimadas, ter aquelas práticas agrícolas as mais conservadoras possível para o solo, inclusive, né, para a gente ter solo. Então, a gente tem medidas de mitigação que passam pela energia, que passam pelos processos industriais, que também são responsáveis por emissões, né, de gases de efeito estufa, que passam principalmente, quer dizer, hoje no Brasil, porque o Brasil não é um país tão industrializado, né? Então, no Brasil, a maior fonte de gases de efeito estufa é o desmatamento e a mudança de uso do solo, né? A passagem para a agricultura e pecuária. Então, se a gente reduz desmatamento, mas reduz mesmo, tá? E não é só desmatamento ilegal, não. A gente tem que reduzir a possibilidade de desmatamento legal também. E vai desmatar, mas desmatar para quê? A gente tem que, né, incorporar as áreas de vegetação natural como um ativo da propriedade, como uma coisa positiva da propriedade. Tá? Então, essas são as medidas de mitigação. Agora, a gente tem as medidas de adaptação também. E essas, principalmente agora, diante da tragédia gaúcha, né, a gente vê o quanto as cidades, e não são só as grandes capitais. Isso. Curioso lá no Rio Grande do Sul é isso, não é uma questão só das grandes capitais. A tragédia se estendeu por cidades pequenas também, que precisam ter sistema de alerta, que precisa ter uma defesa civil forte, que precisa ter... Hoje eu estava ouvindo... E acaba sendo um alerta para a gente também aqui, né? A gente, hoje eu estava ouvindo, veja só, a questão do cadastro. Estão tendo muita dificuldade em pequenas cidades gaúchas, as pequenas mesmo, de fazer o atendimento, porque não conseguem fazer o cadastro, porque não estavam esperando para isso. Se acontece uma coisa, por exemplo, em Recife, com certeza Recife vai facilmente fazer esse cadastro, porque é uma cidade grande, está preparada, já trabalhou defesa civil, mas em cidades pequenas, as cidades não estão nessa expectativa, entende? Como não estavam lá. Então, hoje as cidades precisam ter mais profissionalismo para isso, para trabalhar com questão de engenharia mesmo, tá? A enorme necessidade de ter uma participação social ativa na prevenção, na questão dos alertas, de compreender que os alertas são realmente necessários. Quer dizer, você não pode acreditar que rezando não vai acontecer uma tragédia, porque vai acontecer uma tragédia. É aquela questão, né, professora, de aprender a conviver com climas extremos, né? Exatamente, exatamente. E ter estratégias para reduzir. A gente precisa reduzir perdas materiais, mas, acima de tudo, precisa reduzir as perdas de vida, né? As pessoas precisam ter formas de escapar de uma forma segura de uma coisa que é inevitável, que vai acontecer. Tá? Porque as mudanças estão aí, os eventos climáticos estão aí, se apresentando de diferentes formas. Os Estados Unidos está tendo a estação dos tornados. O próximo verão estão esperando os grandes furacões que vão se formando, principalmente no Atlântico. Quer dizer, é isso, a gente está num clima meio adverso e, como você muito bem disse, não é uma vingança da natureza contra nós. Não, é simplesmente a natureza se expressando. Respondendo, né?
respondendo e a gente vai ter que conviver com isso. Muito bem. Como a nossa conversa, agora sim, professora, está chegando nos finalmente, depois de tanta conversa sobre futuro e talvez possibilidades de futuro, né? Como você mesmo colocou, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado ou a convidada trazem seus pontos finais e mete o bico na questão de uma vez por todas. Professora, não adianta ficar só no discurso. É preciso ação. E, aliás, é preciso ouvir a voz da ciência. Nossa terra, nosso futuro. Somos a geração restauração. Mas restauração de quê? Como? Como começar a mudança? Mete o bico. E, Sérgio, nós só temos um planeta viável para a nossa vida. E é esse, tá? Para muita gente, nós só temos uma cidade, um local, e é isso que a gente deve cuidar. Essa ideia do cuidado com a nossa terra. Isso é maravilhoso. Essa terra pode estar em risco, às vezes, por ações que não foram nossas, certamente. Foram até de gerações anteriores, ou por pessoas que não fazem parte do nosso ciclo, que tomam decisões. Então, há muito o que fazer. Há o que fazer individualmente, eu sempre acho que realmente há a sua posição, né? Aquilo que você pode fazer, que muita gente diz, eu economizo água, isso é importante, você não vai gastar água à toa, né? Então, tem muita coisa que você pode fazer individualmente, mas os grandes desafios só vão ser vencidos coletivamente, tá? Então, se articular, agir coletivamente, fazer uma coisa que a gente talvez seja até um pouco esquecido, mas e que às vezes só aflora na hora do perigo, da tragédia, né? Mas é isso do trabalho integrado, da organização, do associativismo, né? Formar associação, trabalhar nos sindicatos. Eu sou uma pessoa de sindicato, né? Sindicato de professores. Então, estamos em greve nesse período agora, em final de maio, início de junho, para ficar para a história de 2024. Nós estamos em greve, solicitando, lógico, reajuste de salário, que é um direito de todo trabalhador, mas principalmente recomposição do orçamento das universidades, porque recompor o orçamento da universidade é dar justamente a oportunidade de futuro aos filhos da classe trabalhadora, certo? E de futuro a esse país, né? Que vai ser feito justamente por essas pessoas. Então, a gente precisa agir nos sindicatos, nas associações. A ideia de restauração é justamente esse compromisso com o futuro possível, tá? É o criar e não destruir. Eu acho que isso tem que estar nessa perspectiva e tem que estar, como falamos anteriormente, nas escolhas políticas também, que vão desde um vereador, passa pelo prefeito e chega até lá em cima na presidência da República. Tá? Então, essa dimensão política, institucional é muito importante, mas não é só ela, porque existe a política do nosso dia a dia e a gente precisa estar com coragem, certo? E com ações efetivas para visualizar esse futuro possível. Futuro possível, um futuro para nossa terra, para nós também, um futuro que pense em política, um futuro que pense que a natureza não está se vingando, a natureza ela está respondendo esse chamado que a gente mesmo emitiu. Bora fazer a diferença por nossa terra, por nosso futuro. Professora, muito obrigado por esse papo tão inspirado, né? Tão transformador, para mais uma participação aqui com a gente. Infelizmente, esse nosso tempo está acabando. Tem alguma mensagem que quer deixar para quem está nos ouvindo aqui agora? Obrigada a você, obrigada a todos que fazem esse programa. Não, a mensagem que eu tenho é essa mensagem de esperança, tá? É aquela esperança, a esperança da ação. Por mais que os sinais da realidade apontem para a desesperança, a gente tem que ter esperança na ação e nas nossas... E é isso, é com estudo, como sempre, com estudo, como você disse, valorizando a ciência, mas uma ciência que seja comprometida realmente com a necessidade da sociedade, das pessoas, do povo brasileiro, bom, e do povo em geral, né? Sempre lembrando isso, nós somos um único planeta
é único nosso e todos nós estamos na mesma casa, na mesma situação. Perfeito. Gente, hoje eu conversei com a professora associada do Departamento de Ciência Florestal da UFRPE, Isabelle Meunier. Isabelle é engenheira florestal, especialista em ecologia, mestra em ciência do solo, doutora em ciências florestais. Pessoas, chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá. Mas você sabe o que não para? É claro, as ações do Centro Sabiá. O Centro Sabiá atua no campo, na cidade, do sertão ao cais. Por que você não vem com a gente? Vamos fazer a mudança juntos, juntas, por nossa terra, por nosso futuro. Vire um doador, uma doadora do Centro Sabiá e mude vidas. Acesse aí, centrosabiá.colabore.org. Vou repetir, centrosabiá.colabore.org. Se quiser conversar com a gente, vem conversar, entenda o que o Centro Sabiá faz e vem voar com a gente. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas, eu. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.